Fala, estudiano e estudiana maravilhosa desse Brasil, vamos continuar os nossos spoilers aqui hoje falando um pouquinho sobre o caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias. A gente conversou um pouquinho e descobriu que o Enem é formado por 4 provas, 4 cadernos e uma redação. A gente já conversou sobre matemática, já conversou sobre ciências da natureza, já conversou sobre linguagens e agora chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre as questões de ciências humanas. Laura, o que eu posso esperar dessa prova? Eu particularmente adoro a prova de ciências humanas. O Enem, ele traz uma prova que o candidato precisa ter um certo senso crítico e conseguir analisar, fazer, relacionar conceitos, olhar um pouquinho para a situação brasileira, porque, gente, uma coisa que eu não falei antes, aliás, é uma dica muito boa, fica um spoiler maravilhoso, um bônus para esse vídeo. O Enem é uma prova que ele fala muito da conjuntura nacional. Ele vai falar também sobre questões de geopolítica e beleza, a gente vai falar sobre relações internacionais, pode ser que caia no Enem sim. Mas o Enem, ele tem uma característica muito marcante de abordar o contexto nacional e relacionar todos esses conceitos e informações, como que a gente pode relacionar com o que está acontecendo aqui ou com o que já aconteceu aqui. É uma prova que possui muitas charges, é uma prova que possui um tipo de material bastante rico. A gente pode encontrar música, a gente pode encontrar muitas coisas, obras de artes, pinturas e etc. E tentar entender exatamente o que quer dizer aquela questão ou o que a gente precisa identificar naquele conteúdo. O Enem, ele não vai te trazer uma questão falando o seguinte, na República das Oligarquias, no ano tal e blá 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 blá, aconteceu tal coisa, por quê, quais eram os fatores, quais as consequências, o que aconteceu. Não. Na verdade, você vai ter que ter na sua cabeça uma relação. Ela vai te trazer uma questão X, aí você vai ter que pensar assim, o que estava acontecendo naquela época? Ele me deu tal referência, pode ser que esteja acontecendo isso. Diz respeito a tal período. Nesse período, as questões econômicas, culturais, as questões políticas andavam mais ou menos assim. E aí, é o que eu vou te falar, uma coisa muito importante, principalmente para essa prova, você pode unir um pouco de história com conceitos da geografia, e aí você pode unir também alguns conteúdos de sociologia. Sociologia cai muito no Enem, tá? Por quê? Porque muitas questões de história também tem um viés um pouco de sociologia, muitas questões de geografia tem também, e filosofia fazendo um mix muito louco e aí te apresentando uma questão open mind que você vai ter que ter um senso crítico, fazer uma análise naquele momento e procurar a alternativa correta, tá bom? Mas enfim, é isso, se preparem para questões um pouco mais analíticas, questões que vocês vão precisar relacionar conceitos e questões que não vão ser tão claras e objetivas no sentido de te pedir tais conteúdos, mas te apresentar um contexto e fazer você pensar sobre aquele tema, e aí sim você vai encontrar a alternativa correta, tá bom? Beleza, Laura, eu já entendi como são as questões do Enem. Inclusive, pessoal, eu recomendo muito que vocês treinem e façam questões do Enem antigas, façam simulados, isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês vão, aos poucos, se acostumando com o formato da prova e vão identificando e vai ficando um pouco mais fácil e rápido e ágil e tranquilo e etc e tal. Beleza, já sabemos o que esperar dessa prova, já sabemos qual é o formato dessa prova, mas o que cai nessa prova? Vamos lá! Essa prova é formada por 45 questões de filosofia, sociologia, história e geografia. O que eu vou revelar hoje para vocês são os tópicos mais recorrentes de cada matéria. Vou falar de forma geral, falar de forma bem ampla, vou salpicar alguns tópicos aqui para vocês para ficar no radar. O que os nossos professores maravilhosos vão fazer? Eles vão fazer dicas e spoilers para vocês específicos, vão falar,
Sabe aquela dica que a Laura deu? Então, vou te explicar um pouquinho mais o que era aquilo. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Temos muito conteúdo sobre isso, a gente vai conseguir ajudar vocês e mandem dúvidas e comentários pra gente, não se esqueça. Vamos falar de história pra começar, a história do mestre Dimas. O que cai? Cai muito segundo reinado, tá? É a matéria que mais cai, inclusive. Então, se eu pudesse dar uma dica, revise, assista, veja o módulo de segundo reinado do Estude. O Dimas vai conseguir dar uma visão geral e ele vai também trazer bastante conteúdo para te dar segurança na hora da prova. Cai também Era Vargas, cai bastante, quase sempre cai, tá, pessoal? Regime militar, como eu falei, é uma coisa muito Brasil, né? Então, a prova do Enem, ela aborda também o regime militar. Pega também um pouco de antiguidade clássica em relação à Grécia e a Roma. E aí eu vou dar mais um spoiler precioso para vocês, que o Dimas, em conversa informal, me explicou que, às vezes, a prova traz um conceito da Grécia Antiga, de Roma e tudo mais, só que ele tenta fazer uma relação com o que acontece hoje ou na atualidade, na contemporaneidade, etc. Neocolonialismo é um tópico que cai, né? O imperialismo é um tópico que cai. Período entre guerras. Assistam esse módulo, é importante entender esses conceitos para a gente também conseguir ter base e responder outras perguntas, tá bom? Dimas vai falar um pouco do nazifascismo, é bem legal, vai ajudar bastante vocês. Início da colonização, também cai isso no Enem. Independência do Brasil, é um tópico quente pro Enem. República das Oligarquias também aparece, tá, pessoal? Estejam preparados para isso. Governo JK também aparece. E por fim, a última dica que a gente consegue dar de história é Nova República. Revisem esses conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem. Legal, Laura, já sei história e agora eu quero saber um pouquinho de geografia. Geografia é preciso analisar e assistir os módulos de agropecuária. Isso cai bastante. Às vezes, é o que eu disse, relacionado com outra disciplina, mas é um contexto bastante apresentado pela prova. Globalização também, nem se fala, tá, gente? Globalização é tema quente, pode aparecer no Enem. População, conceitos de geografia humana, tá, em geral. População, cai muito. Urbanização, cai também. Questões ambientais, como eu disse, o Enem ele tem um apelo, ele tem uma característica, um viés forte para a questão ambiental. Tudo relacionando mais o Brasil, tá, pessoal? Cartografia, ultimamente tem caído um pouco mais. Como o professor Érico disse em várias dicas, o Enem ele tinha mais cara de geografia humana, mas se prepare porque pode ser que caia uma questão ou outra envolvendo geografia física. Então você vai precisar fazer cálculos de cartografia, analisar mapas e etc, tá bom? Você pode sim precisar dessas ferramentas para chegar na solução da sua situação problema. Política econômica também cai, geopolítica também cai, tá, pessoal? Vamos falar sobre filosofia. O que cai de filosofia? Filosofia tá um pouco mais genérico aqui, mas fiquem tranquilos que o Prof. Edu tava conversando comigo, inclusive ontem, e já gravou alguns spoilers maravilhosos para vocês. Entrem no nosso site e vejam os módulos. Filosofia temática, tá? Dê uma olhadinha, principalmente revisem essa questão, porque cai bastante. Filosofia moderna, entenda quem são as pessoas que fizeram parte daquele contexto, o que elas acreditavam, o que estava rolando naquele momento, tá? Filosofia antiga, pode ser que caia também, aliás, costuma cair, para falar bem a verdade, e a filosofia contemporânea, tá? Basicamente tudo, mas fiquem espertos que o Prof. Edu vai revelar e desmistificar qual tópico específico é mais abordado dentro desses temas. Sociologia, por fim, vamos lá. Sociologia temática também, então entre no estúdio, dê uma olhadinha em sociologia temática. Veja diversidade cultural. O Enem é uma prova que pega bastante esse tipo de tópico. O Enem ele aborda as diversidades, ele aborda o respeito, ele aborda até a legislação em relação a tudo isso, tá? As teorias sociológicas, é interessante a gente ver quais são as linhas e o que se dizia
para entender exatamente e saber como aplicar aquele contexto, tá? Poder, Estado e política, é importante a gente revisar esse módulo para conseguir, às vezes, responder uma questão de história bem. Então a gente usa um pouquinho desse conceito por trás. Movimentos sociais é importante também, tá, pessoal? A gente tá por dentro. Quais são os tipos de movimentos sociais? O que eles, em resumo, o que eles pedem? O movimento é pra quê e tudo mais, tá? E por fim, trabalho e produção. Entender os modos de produção, entender como isso tudo influencia a nossa dinâmica do mundo, o que a gente é hoje por muitos motivos e muitas coisas, muitas dinâmicas que foram impostas e a gente seguiu uma linha, tá? Isso influencia muito no homem que a gente é hoje. E é importantíssimo pra gente conseguir responder bem as perguntas do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente e aproveitem um spoiler específico de cada disciplina, porque isso vai ajudar muito a direcionar os estudos, tá, pessoal? Super beijo pra vocês. Estou aqui à disposição a qualquer dúvida. Mandem pra gente, que é uma alegria enorme ajudar vocês e fazer parte desse momento de construção mesmo. Agora é a hora de botar a mão na massa, essa é a hora da gente trocar muito conteúdo, tá bom? E que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar no fim do ano lá no Enem e vão falar, meu, sabe aquele spoiler? Realmente, é isso aí, tá bom? Super beijo e eu vejo vocês nas próximas dicas, tá bom? Tchau, tchau!